a grande holding de participações, ele estaria ali, ó, do lado dela e embaixo as unidades de negócio, né? É um modelo que funciona? É um modelo que funciona. Eu diria que as diferenças entre ele e o modelo anterior seriam talvez singelas, pequenas, mas assim, até por questões assim organizacionais, questões até talvez assim hierárquicas, a gente geralmente sugere vamos colocar as unidades de negócio do CSC todos no mesmo nível societário, né? E não vamos colocar o CSC como uma holding, até por, enfim, questões eventualmente de afastamento de eventuais passivos, riscos relacionados ao CSC. Então, o terceiro modelo ali, como eu disse, é o modelo geralmente utilizado, mas, repito, isso é algo que tem que ser analisado caso a caso. E, por fim, né, que é o objeto central, na verdade, da minha fala, a empresa, então, né, decidiu implementar o CSC, avaliou os objetivos gerais, objetivos específicos que ela quer atingir, avaliou qual que é o melhor modelo, avaliou dentro da estrutura societária onde ele deve estar alocado, né. Acho que o que é essencial, né, para uma implantação de sucesso é realmente, né, além de vários outros fatores, é um bom contrato de CSC. Né? Essa relação entre o CSC e as demais unidades de negócios tem que ser objeto, né, de um contrato de CSC. Geralmente, a gente tem visto aqui no escritório contratos pequenos, tá, gente? Contratos assim, de 5 páginas, 6 páginas. O objetivo não é ter um contrato extenso, mas é ter um contrato que realmente vai regular a relação entre as partes, vai regular o nível dos serviços, né, um SLA, realmente, né, todas as questões operacionais, fluxos de atendimento, né, e um grande ponto, né, e já estou praticamente terminando a minha fala, e vai ligar diretamente com a fala da doutora Alice, são o contrato de CSC, né, a depender das opções que a empresa faz, se, na verdade, aqueles custos do CSC serão objeto de reembolso pelas outras unidades de negócio ou serão objeto de emissão de nota fiscal como prestação de serviço, existem essas duas opções, né, e, tributariamente falando, o reembolso é a opção mais vantajosa. E, para que isso aconteça, ou seja, para que as unidades de negócio façam um reembolso dessas despesas, né, para o CSC de forma segura, né, sem qualquer risco fiscal, né, é muito importante o contrato. Né, isso é algo que a Alice vai falar. E muito importante que o contrato atenda aos requisitos contábeis e tributários, que é o meu grande ponto ali, eu até optei por destacar em amarelo. Então, assim, no contrato de CSC, além desses aspectos, como eu coloquei, né, o que será fornecido, como será fornecido, fluxo de atendimento, fluxo operacional, níveis de serviço, tudo isso, porque, de fato, o CSC tem que ver as demais unidades de negócio como clientes, né, eu destacaria uma especial atenção, né, para essas questões contábeis e tributárias e para as formas de critério de rateio e despesas, né, porque você vai ter um CSC atendendo diversas unidades de negócios. E aí eu pergunto aos senhores, né, como vai ser feito o rateio? Todas vão pagar o CSC igualmente? Ou uma empresa que fatura mais, uma unidade de negócio que fatura mais, vai pagar mais? Ou uma unidade de negócio que tem mais empregado, né, no âmbito daquele business, vai pagar mais? Ou seja, qual que é o critério de rateio apropriado? Né? Como deve ser feito esse critério de rateio? Né? E tudo isso, né, a escolha do critério de rateio, né, a previsão do critério de rateio, tudo isso impacta diretamente questões fiscais e tributárias que a Alice vai falar e vai colocar para vocês. Então, eu destacaria muito esses dois pontos, né, em especial o critério de rateio, compartilhando com vocês aqui, né, experiências do Coimbra e Chaves, né, tende-se muito a você ter um critério de rateio considerando o faturamento de cada unidade de negócio. Né, esse é um critério muitas vezes utilizado. Muitas vezes você pode ter um critério misto, no qual você considera vários fatores no rateio de despesas. Então, vamos considerar o faturamento, vamos considerar a lucratividade, vamos considerar o número de empregados, ou seja, você pode fazer um mix de fatores. Agora, o mais importante é, caso se opte, né, por um reembolso de despesas, e não por uma emissão de nota fiscal de prestação de serviço, você realmente tem que ter um critério de rateio que seja razoável, que seja considerado plausível sobre a ótica contábil e tributária. Então, gente, em breves linhas, essa era a minha fala.
eu vou chamar a doutora Alice, né, que é uma das sócias responsáveis pela área de direito tributário do escritório. Ela vai, basicamente, complementar, né, o que eu falei, em especial a minha fala final aqui, sobre esses aspectos tributários e contábeis relacionados ao CSC. A doutora Alice é ex-procuradora da Fazenda Nacional, né, Alice? Fez uma opção de carreira, realmente, de mudar, vamos falar assim, para o lado de cá, mas eu acho que a visão dela agrega muito para o escritório, porque ela realmente tem a visão do fiscal, do procurador, né, Alice? Ela é mestre em Direito Tributário pela Federal, formou na Federal, essa semana está lançando um livro de Direito Tributário, fruto da tese dela de dissertação, então, assim, é uma pessoa da mais elevada competência técnica, que a gente tem muito orgulho de ter no nosso time. Bom dia a todos. Agradeço a Paula pelos elogios. Não são merecidos, mas agradeço ainda assim. O lançamento é conjunto, um livro da doutora Paula também fruto da sua dissertação de mestrado. Estaremos lançando amanhã. E, bom, a Paula introduziu o tema, apresentou em linhas gerais o que seria um CSC, e agora eu vou tentar falar aqui um pouco sobre os aspectos tributários, que são muito relevantes quando a gente pensa na formatação e na criação de um centro de serviços compartilhados. Então, aqui a ideia, por onde a gente vai passar, eu vou retomar um pouco da questão do conceito, na verdade, algo que a Paula já trabalhou de forma mais profunda, mas dando um enfoque naquilo que é relevante, nos pontos desse conceito que nós temos que refletir quando tratamos das questões tributárias. Falar um pouco sobre planejamento tributário, então, quando a gente vai pensar em como podemos usar o CSC para otimizar ou para reduzir as incidências fiscais, é importante a gente retomar aqui o que seriam os limites para esse planejamento tributário, como fazer um planejamento tributário que não seja fraude. Há um estigma em torno do planejamento tributário por conta do seu mau uso. Muitas pessoas chamam de planejamento algo que não é planejamento, mas, na verdade, sonegação. Então, aqui o que a gente vai falar são sobre formas lícitas, planejamento, organização, assim como eu planejo todos os meus custos. Então, da mesma forma que eu planejo a redução dos meus custos trabalhistas, eu vou planejar, se possível, a redução dos meus custos tributários. Mas quais são os limites, até onde eu posso ir e como eu posso fazer isso? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre planejamento, para depois entrar no que é pertinente ao planejamento dentro do âmbito do CSC. E aqui em duas linhas, um planejamento que é voltado a minimizar os riscos de se enquadrar essa atividade como prestação de serviço, então, a viabilizar que os serviços que sejam compartilhados dentro do CSC sejam tratados como um compartilhamento, um reembolso de custos, um reembolso de despesas, um compartilhamento de estrutura e não como uma prestação de serviços intragrupo. Então, isso também é planejamento, um planejamento voltado a uma compliance com as normas que já foram construídas pela jurisprudência, principalmente administrativa, em torno do que é preciso para que um CSC seja, de fato, um CSC. E, numa segunda linha, pensar em planejamentos mais elaborados, mais sofisticados, outras formas de se formatar o CSC voltado a essa ideia de redução das incidências tributárias. Então, conceito, a Paula já trouxe, né, então, aqui retomando, é uma ideia de concentrar em uma empresa ou em uma unidade, em uma filial, aí nós temos diversos modelos possíveis, determinadas atividades. E aí, aqui, na ideia dos dispêndios que seriam compartilháveis, a gente tem a ideia principalmente das atividades meio. Então, seriam os administrativos, os financeiros, os comerciais, que são todos voltados à ideia de um CSC administrativo. E a gente tem a doutrina especializada e já algumas empresas aplicando a ideia também dos dispêndios de P&D, de pesquisa e desenvolvimento de produtos, que é a ideia de um CSC tecnológico. Aí eu já entro em uma linha tênue entre o que é atividade meio e o que já é o core business, porque, na verdade, o desenvolvimento do meu produto é parte do meu core business, da inovação. Mas é uma atividade que não é prestação de serviço direto para o meu cliente final. Porque o que eu não posso, de jeito nenhum, colocar dentro do CSC? A prestação de serviço para o meu cliente final. Isso é o que eu faturo para o meu cliente. Eu não posso dizer que eu estou compartilhando uma estrutura para prestar serviço para o meu cliente. A gente pode até pensar em desenvolver novas teses, acho que aí a gente pode tentar construir, mas hoje, com segurança, dentro do que a gente tem da doutrina, da jurisprudência administrativa, eu tenho como limite isso. Eu posso ir para o core business,
mas eu posso ir dentro daquilo que é parte da definição estratégica da empresa. Então, eu posso ir dentro da pesquisa, eu posso ir dentro do desenvolvimento, eu posso ir dentro do que é o aprimoramento dos meus produtos, mas eu não posso chegar no modelo de CSC sem a tributação que incide sobre a prestação de serviços e a geração de receitas dentro do que é a minha entrega final para o meu cliente. Então, aqui o que eu pontuei do conceito foi mais principalmente essa ideia do que seriam os dispêndios compartilháveis, porque isso aqui é imprescindível. O que a gente vê no CSC, que toma bomba, né, com perdão do termo, da fiscalização, o que a gente vê na discussão e o que a gente vê muitas vezes é voltado aos critérios de rateio e ao que eu coloquei dentro do CSC. São dois pontos muito sensíveis no momento de se planejar e de se pensar a estruturação desse centro de serviço. Então, aqui, dois modelos, na verdade, a Paula falou de uns 5. Né? Eu coloquei aqui, principalmente para aspectos tributários, são 2 grandes diferenças. E aí a gente tem, como muitas vezes acontece no planejamento, o limite entre como buscar a otimização no aspecto do negócio, como a Paula falou que seria o primeiro modelo, ter o CSC como uma unidade independente, e o que eu posso e como minimizar ao máximo os riscos tributários. Então, quando eu coloco o CSC como uma unidade independente, isso é mais interessante no aspecto gerencial. Eu consigo trazer mais essa ideia de que as empresas são minhas clientes, mas justamente porque eu trago mais essa ideia de que as empresas são minhas clientes e como o CSC passa a ter como a sua atividade fim a prestação desses serviços que são a atividade meio do grupo, eu aumento um pouco o meu risco de ter isso entendido como prestação de serviço, porque aquela unidade, se eu coloco como um CNPJ mesmo, autônomo, não de filial, mas como uma empresa com contrato social próprio ou estatutos próprios, ela não teria receita. Se eu colocar que ele presta serviço dentro do grupo, ele não presta serviço para fora, e tudo lá é compartilhamento de custo. Então, qual que é a atividade comercial desse CSC? Então, eu tenho esse risco. Então, aqui a gente tem que tentar pensar, e é o que a gente sempre faz aqui quando a gente vai orientar nossos clientes, assim, o que o cliente quer, porque às vezes o cliente fala, não, eu quero isso aqui, eu quero o CSC como uma unidade autônoma, eu quero que ele seja uma empresa, sem estar debaixo da hierarquia de ninguém, e eu vou arcar com o ônus tributário disso, vamos apurar os riscos, vamos verificar o que eu posso fazer dentro desse modelo para minimizar o risco tributário, e vamos trabalhar em cima disso. Mas a gente pode pensar também no modelo do CSC vinculado a uma das unidades do grupo. Com isso, eu reduzo esse risco de descaracterizar para a prestação de serviço, porque dentro daquela empresa ela vai ter a atividade principal dela e vai ter um CSC que presta serviço para as demais empresas do grupo. Geralmente, isso fica dentro do grupo da empresa de maior relevância. Você tem uma empresa no grupo, geralmente, que tem, de fato, a essência do que aquele grupo presta, geralmente o CSC vai ficar ali. A gente tem esses inconvenientes de que, de fato, essa empresa onde ele está vinculado fica sendo uma espécie de cliente preferencial, e ela é atendida no dia a dia melhor do que as outras, ela tem uma espécie de atendimento prioritário. E a gente pode tentar pensar em outras formas de estrutura, tentar pensar em colocar o CSC como uma filial, porque aí ele teria eu poderia colocá-lo até em uma estrutura física distinta. Acho que a TOTS vai falar, inclusive, sobre algumas questões na operacionalização de como eu posso pensar nisso também, quando eu faço a alocação dos recursos humanos envolvidos na prestação do serviço no CSC. Então, se eu penso em criar uma filial, ele vai continuar vinculado àquela empresa para fins jurídicos, mas eu posso ter um distanciamento no operacional. Sempre aí a gente vai entrar dentro da ideia de planejamento tributário agora, porque sempre que a gente fala nisso, a gente tem que pensar nos limites da realidade. Um planejamento, para ser planejamento e não fraude, ele tem que ser verdadeiro, né? A gente fala que são os limites da realidade. O que a gente tem no conceito de planejamento tributário, ele é praticamente assim, atos lícitos, então ali eu negritei o que é mais relevante. Atos lícitos levados a efeito pelo contribuinte antes da ocorrência do fato gerador, para afastar, reduzir ou postergar a incidência de tributos. Então, o que ele é? Tem que ser lícito e tem que ser prévio. Não existe planejamento tributário após a ocorrência do fato gerador. Após a ocorrência do fato gerador, você decide se paga, se parcela, mas, enfim, não tem muito além disso que possa ser feito. Agora, antes, eu vou planejar para que aquele fato gerador não ocorra no mundo fático. Então, para que eu não realize a hipótese de incidência do tributo. E aí, o que a gente tem de evolução doutrinária? A gente tinha uma ideia antes de formalismo. Então, quando a gente fala, eu vou colocar como uma filial e ele não vai responder àquela unidade principal,
e ele vai funcionar como uma unidade autônoma, mas, na verdade, ele vai ser, eu vou colocá-lo hierarquicamente embaixo de outra. Isso seria a ideia do formalismo, se eu fizer isso de forma pura, digamos assim. Eu vou tratá-lo como uma unidade autônoma, mas vou colocá-lo dentro de outra. Isso já foi aceito no passado, uma ideia de que o que importa era como eu desenhava o planejamento e que havia uma ideia do respeito à forma jurídica, como se a forma jurídica fosse simplesmente o papel. A doutrina não caminha mais nesse sentido, hoje não se ouvem mais vozes autorizadas que defendam esse modelo. Então, nós ainda temos trincheiras em torno do planejamento tributário, mas mesmo essas trincheiras, mesmo aqueles que são defensores desse modelo de planejamento como algo ligado às garantias do próprio contribuinte, e numa ideia de que o meu dever de pagar tributo existe, sim, todos temos que contribuir para a coletividade, mas ele é um dever que tem que respeitar a minha liberdade enquanto cidadão, a minha liberdade de iniciativa, a liberdade que eu tenho de formatar os meus negócios da forma mais otimizada possível, e, se não é pecado nenhum, buscar reduzir meu custo com fornecedor, buscar reduzir meu custo com mão de obra, né, que é trabalho humano. Se tem algo mais digno do que isso, eu ainda não encontrei assim, nas minhas reflexões. Se eu posso reduzir até esse custo, se eu posso pensar em planejamentos para reduzir mão de obra, por que eu não posso pensar em planejamentos para reduzir carga tributária? Na minha visão, o que eu defendo, e o livro que vai ser lançado é sobre isso, inclusive, são reflexões sobre planejamento tributário, eu não só posso como devo. Um bom gestor tem que reduzir todos os seus custos. Caso contrário, ele perde competitividade, vai à falência, ele vai arrecadar zero de tributo, gerar zero de empregos, porque uma empresa falida não faz bem para ninguém. Mas, mesmo nesse modelo, não se defende mais um formalismo absoluto. Há a ideia da prevalência da substância sobre a forma. Aqui, as trincheiras, hoje, elas dizem respeito ao que seria essa substância. Se é uma substância jurídica, se é como eu faço meus atos, ou se seria uma substância econômica, se seria lícito ou não eu fazer um planejamento com fins exclusivos de economizar tributo, que a gente vai tratar no próximo slide. Então, a ideia, a pergunta, ela não é se eu posso ou se eu não posso fazer planejamento tributário. A pergunta é como fazer planejamento tributário. E aí, sempre é uma análise de risco, e ela é centrada no modo de execução. É como eu fiz. E aí, não é só como eu desenhei, gente. Então, isso é algo até aqui, quando a Paula falou da preocupação com o instrumento contratual e como a gente tem que pensar num contrato, na escolha de critérios de rateio que sejam razoáveis, mas não é só isso. Eu tenho que aplicar isso depois. Então, eu tenho que escolher critérios de rateio que sejam razoáveis e depois eu tenho, de fato, que... É óbvio, mas é importante a gente falar, porque a gente vê também muitas situações assim, a gente tem planejamentos muito bem desenhados. No caso de CSC, nós temos contratos muito bem desenhados. No dia a dia, a empresa não faz o rateio dos custos seguindo aqueles critérios, ou não documenta de forma adequada que ela seguiu aqueles critérios. E aí, quando vem a fiscalização, o CSC toma bomba. Por quê? Não porque não foi bem planejado, não porque não foi bem desenhado, não porque não tem um bom instrumento, mas porque esse instrumento ele não foi observado. Então, aí a ideia do formalismo versus a substância sobre a forma. Então, não basta que eu tenha um contrato bem feito, eu tenho que, efetivamente, executar aquilo que eu contratei. Então, sempre centrado no modo de execução. Desculpa. O que a gente teria, então, é como requisito de sustentabilidade. O planejamento e a execução têm que ser prévios à ocorrência do fato gerador. Aqui a gente tem o risco do prazo. Planejamento, como a própria ideia traduz, é algo que eu tenho que fazer com antecedência. Então, e não basta ser prévio. Assim, às vezes, eu fazia um planejamento na véspera, um planejamento de uma reorganização societária voltada à redução de ganho de capital em um processo de M&A. Eu vou fazer uma semana antes do processo de M&A, eu provavelmente vou tomar bomba. Por quê? Porque a proximidade entre o planejamento e a realização do fato, que seria, sem o planejamento, um fato gerador, ele é um indício de que, na verdade, as tratativas, a negociação para a venda já estavam em curso quando eu fiz aquele planejamento. E que, portanto, embora o contrato de venda tenha sido assinado depois, todo o negócio já tinha se iniciado antes. Então, aqui é a ideia de planejar com antecedência. Se eu já sei que, no meu planejamento estratégico, eu posso vir a vender uma das minhas unidades de negócio no futuro, o ideal é que eu faça o planejamento hoje. E que eu vá fazer essa venda no prazo mais dilatado possível. Então, aí é como compatibilizar. Quer dizer que eu não posso planejar quando eu já estiver próximo? Não. Quer dizer que o meu risco vai ser diferente.
Quer dizer que a análise de risco aqui vai ser distinta, que eu vou ter que olhar todas as variáveis do caso concreto para entender se ali isso ainda é cabível ou não. E como documentar que ele é de fato prévio. Que eu ainda não comecei as tratativas para a venda, então como que eu vou documentar as reuniões que eu vou ter com as pessoas para provar que isso aconteceu depois. Então, é sempre a questão do prazo é sempre muito relevante. Quanto antes, melhor. E aí a gente trabalha com os limites do possível, né? Quando o problema chega, a gente analisa e faz uma análise de risco no caso concreto daquela questão do prazo. Aqui no CSC, para o que é pertinente ao CSC, tem que ser antes. Isso a jurisprudência administrativa ela já é pacífica. Você tem que ter o contrato celebrado antes do início do rateio. Então, você não pode começar o compartilhamento de custos sem ter um critério pré-determinado em relação a como vai funcionar isso. E aí a gente tem um problema, algo que a gente vê, a Paula falou sobre o CSC básico, que é aquele CSC que existe de fato, mas não foi formalizado, né? Eu tenho uma das unidades que centraliza a prestação desses serviços, que são atividade meio, mas eu não repasso o custo para as outras unidades, e eu não tenho nada formalizado, até porque eu não repasso, eu absorvo 100% daquele custo. Isso é um problema para fins tributários, porque, na verdade, eu estou apropriando despesas que não são minhas. Então, a Receita ela pode glosar parte das despesas, eventualmente, um fiscal que tem a mão mais pesada pode até glosar tudo, dizendo que você não tem como segregar o que é seu do que é das outras unidades do grupo, porque você não tem um critério pré-estabelecido. Então, ele pode glosar essas suas despesas como despesas dedutíveis, porque elas não são necessárias para a sua atividade, porque você está prestando serviço para terceiros. Então, eu tenho um risco de glosa de despesas, eu tenho um risco, dependendo do direito, você pode ter mais de uma linha, né? Eu tenho o risco dele entender que teve uma prestação de serviços intragrupo, que teria que ter a aplicação de valores compatíveis com o mercado, e ele tentar arbitrar uma receita que não foi cobrada. Então, aí a contingência é ainda maior, ele não vai só deixar de glosar a sua despesa, mas ele vai reconhecer a sua despesa, mas te atribuir uma receita sujeita a imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS e ISS, pelo fisco municipal. Então, é preciso a gente lembrar aqui do princípio da entidade, lá da contabilidade, né? Eu mesmo sendo um grupo e tendo interesses em comum, se eu vou usar recursos de uma empresa em favor de outras empresas do grupo, isso vai ter que ser documentado. Então, eu preciso, se eu quero ter um CSC, ainda que no modelo básico, eu vou precisar ter um contrato com critérios de rateio, por mais simples. Se eu posso querer pensar no modelo mais simples possível, os critérios de rateio eles podem ser, desde, como a Paula exemplificou aqui, faturamento, número de empregados, que são critérios de simples aplicação, até critérios mais elaborados, quando eu quero ter uma rastreabilidade maior do quanto foi usado. Então, eu posso ter critérios voltados à entrega, à efetiva demanda do CSC, que são critérios de mais difícil controle. Então, eu posso pensar um modelo mais simples, se a minha ideia aqui não é repassar tanto custo para as outras empresas do grupo. Mas eu não posso simplesmente fazer isso, prestar esse serviço intragrupo, sem documentar, sem registrar de alguma forma a que título eu faço isso. Um segundo requisito de sustentabilidade seria a ausência de falsidades materiais ou ideológicas. Então, aqui, falsidade material é realmente eu redigir um contrato, eu falsificar mesmo um contrato, né? Isso aqui a gente dificilmente vai ver numa situação de que se pretenda um planejamento, né? Porque se eu tiver falsidade ideológica, ainda assim não é planejamento, é fraude. Mas as pessoas têm a ideia de que estariam fazendo um planejamento. Numa falsidade material, que eu falsifico uma assinatura no contrato, ninguém nem acha isso. Mas eu coloquei ele para mostrar que a falsidade ideológica ela está do lado da falsidade material. E a falsidade ideológica, muitas vezes, a gente vê, que é a ideia de colocar no contrato algo que não corresponde à realidade. Então, redigir um contrato pensando no que seria mais interessante para conseguir afastar a incidência tributária, mas eu não quero praticar aquele contrato daquele jeito. Assim, eu não quero executar o meu negócio daquele jeito. Então, eu vou colocar no contrato que foi assim, mas eu não vou fazer assim. Isso é falsidade ideológica, isso afasta o planejamento. E aí é algo voltado, o risco voltado à ideia de ganância. Ou seja, eu quero o meu planejamento com o melhor resultado possível. Então, eu não vou praticar preço de mercado.